Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Enquanto o Atlético Paranaense tenta se reorganizar dentro de campo, lutando para reencontrar consistência na Série B, fora dele um assunto pesado ronda o CT do Caju e divide opiniões entre torcedores, elenco e diretoria. A situação delicada de Thiago Heleno, o eterno general rubro-negro. Ídolo de uma geração, símbolo de raça e liderança por quase uma década, o zagueiro vive o capítulo mais turbulento desde que vestiu a camisa do Furacão pela primeira vez. Aos 36 anos, ele está completamente afastado do grupo principal, sem qualquer perspectiva de reintegração e mais, sem querer deixar o clube. O afastamento não é técnico, tampouco físico. Embora não viva seu auge atlético, Heleno ainda se encontra em boa forma, treinando normalmente, mas à parte, longe das câmeras, dos torcedores e dos colegas com quem dividiu batalhas memoráveis. A decisão, segundo fontes internas, parte da alta cúpula da diretoria, que vê no defensor um dos principais nomes associados à queda de rendimento do clube no último Brasileirão. De líder em campo a suposto símbolo de um ciclo que precisa ser encerrado. A avaliação é dura, direta, mas silenciosa. Não houve coletiva. Nenhuma nota oficial. Apenas o sumiço repentino do general das listas de relacionados. Mas, se muitos esperavam uma aposentadoria ou uma saída negociada, não é isso que vai acontecer. Pelo menos não agora. Apesar de sondagens de Paysandu, Sport, Figueirense e até do Goiás, todos esbarraram em um mesmo obstáculo: o salário. Thiago Heleno tem um dos vencimentos mais altos do atual elenco, algo incompatível com a realidade financeira da maioria dos clubes da Série B, ainda mais para um jogador que, na teoria, não tem jogado. Para piorar, ele já deixou claro para pessoas próximas que não pretende abrir mão de um centavo sequer, e vai cumprir seu contrato até o fim do ano, mesmo que isso signifique continuar fora dos gramados, treinando em separado e longe dos holofotes. Esse cenário provoca reações distintas dentro e fora do clube. Parte da torcida se mostra dividida. Muitos defendem o respeito à história do jogador, destacando que Heleno foi fundamental em conquistas importantes e que não merece sair pela porta dos fundos. Outros acreditam que ele deveria abrir espaço e permitir uma renovação mais saudável no elenco. Já o ambiente interno do clube sente os efeitos do impasse. Jogadores mais jovens se veem sem um de seus maiores espelhos no vestiário, enquanto os mais experientes convivem com o silêncio incômodo de um nome que ainda ecoa, mesmo estando ausente. A diretoria, por sua vez, se vê encurralada. A opção de rescisão unilateral é arriscada e custosa. O contrato, válido até dezembro, garante a Thiago Heleno todos os seus direitos. Qualquer tentativa de rompimento sem acordo pode resultar em ação na justiça. E ninguém quer repetir erros do passado. A alternativa, então, tem sido deixá-lo de lado, congelado, como dizem nos bastidores. Mas essa escolha cobra um preço invisível. Abala o moral do grupo, desgasta a imagem do clube com parte da torcida e, pior, mostra um vestiário fragmentado justamente quando a Série B exige coesão total. O mais curioso é que, mesmo diante desse cenário desconfortável, Thiago Heleno mantém uma postura profissional. Não há registros de declarações públicas inflamadas, nem atitudes que justifiquem punições. Ele vai ao CT, cumpre os treinos designados, segue a cartilha. O silêncio dele talvez seja o maior grito de quem sente que foi deixado de lado sem direito à defesa. Não houve despedida, não houve homenagem. Só o esquecimento, como se sua trajetória tivesse sido apagada pela sombra de uma temporada ruim. E aqui entra um ponto que a torcida conhece bem. O futebol tem memória curta. Um erro recente pode valer mais do que anos de entrega. No caso de Thiago Heleno, isso é ainda mais simbólico. O zagueiro chegou ao clube em 2016 e desde então foi peça-chave em uma das fases mais vitoriosas da história recente do Furacão. Participou das campanhas históricas da Sul-Americana, da Copa do Brasil, além de vários momentos em que foi a voz firme dentro de campo. Mesmo com limitações técnicas, sempre compensou na liderança, na imposição e no espírito competitivo. Mas agora, o mesmo espírito parece incomodar. Para uma gestão que prega modernização e performance, a presença de um ídolo que já não entrega o mesmo rendimento de antes pode ser vista como um obstáculo. Ainda assim,
o dilema permanece: como afastar uma lenda sem manchar sua história? A temporada na Série B será longa, cansativa e cheia de armadilhas. Cada rodada vai exigir sacrifício, entrega e, acima de tudo, união. E é justamente isso que falta nesse momento. O afastamento de Thiago Heleno se transforma em um símbolo do descompasso entre passado e presente, entre tradição e renovação. O clube precisa encontrar uma solução, seja reintegrando o zagueiro, negociando de forma respeitosa, ou ao menos explicando com clareza os motivos que levaram a esse afastamento. O que não dá é para manter a atual situação. Um ídolo isolado, uma torcida dividida e um time em construção tentando ignorar o elefante no centro do vestiário. Agora sobre outro tema. O caso envolvendo Leozinho está se tornando um verdadeiro enigma nos bastidores do Atlético Paranaense. O jovem meia-atacante, que despontou com atuações promissoras no Campeonato Paranaense, rapidamente conquistou a atenção da torcida. Mesmo com poucos minutos em campo, Leozinho demonstrou personalidade, qualidade no toque de bola, visão de jogo e um drible refinado que o destacava em meio aos atletas mais experientes. Seus lances criaram expectativa, e muitos torcedores acreditavam que ele seria aproveitado com mais frequência ao longo da temporada. No entanto, o que se viu foi o oposto: um sumiço completo das listas de relacionados, sem qualquer explicação oficial por parte da comissão técnica ou da diretoria. Essa ausência repentina e não explicada passou a gerar desconforto entre os torcedores, sobretudo porque o clube atravessa um momento delicado no setor ofensivo. Com as saídas de Mastriani e Matheus Babi, o elenco ficou desfalcado de peças importantes no ataque. Naturalmente, esperava-se que o espaço deixado pelos atletas fosse preenchido por jovens da base, exatamente o caso de Leozinho, que já havia mostrado potencial. Contudo, o técnico Maurício Barbieri vem adotando uma postura conservadora, priorizando jogadores mais experientes ou que, segundo ele, se encaixam melhor em seu modelo tático. A decisão de não utilizar Leozinho, além de técnica, parece envolver algo que não foi revelado ao público. Isso alimenta uma série de especulações nos bastidores. Estaria o jogador lidando com algum problema físico não divulgado? Teria perdido espaço por questões de comportamento ou disciplina? Ou simplesmente foi descartado por não atender aos critérios subjetivos do treinador? Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, e o silêncio da diretoria apenas amplifica as dúvidas e críticas vindas da arquibancada. A torcida, que sempre valorizou a revelação de talentos da base, sente-se traída por essa falta de transparência. Ignorar um atleta promissor sem justificativa clara, em um momento em que o clube precisa de alternativas criativas no meio-campo e no ataque, não só parece contraditório, como também prejudica a própria política de valorização da formação interna. Pior, pode causar um efeito cascata dentro do elenco, desmotivando outros jovens que buscam espaço, além de enfraquecer a imagem do clube como um celeiro de novos talentos, algo que sempre foi motivo de orgulho para a instituição. Não é de hoje que parte da torcida vem cobrando mais coragem por parte da comissão técnica na hora de lançar a base. Jogadores como Fernando e Raul, por exemplo, seguem recebendo minutos mesmo com desempenho abaixo do esperado. Enquanto isso, nomes como Leozinho sequer aparecem no banco. O contraste entre o potencial apresentado por alguns garotos da base e o rendimento mediano de atletas mais experientes acende um alerta. Afinal, manter atletas que não entregam em campo, enquanto talentos são ignorados, não parece uma estratégia eficaz, nem técnica, nem institucional. É claro que todo treinador tem o direito de tomar decisões com base em critérios técnicos e de grupo. Mas quando essas decisões começam a parecer incoerentes, sem resultados expressivos em campo e sem uma explicação clara aos torcedores, o desgaste é inevitável. O Atlético vive uma temporada de desafios e pressão, principalmente após oscilações na Série B e a falta de desempenho ofensivo convincente. E justamente nesse contexto, Leozinho poderia ser uma válvula de escape, uma aposta que, além de técnica, carregaria um forte apelo simbólico junto à torcida. A ausência de Leozinho das convocações também escancara uma questão maior: a falta de comunicação institucional com a torcida. Em um momento em que o futebol é movido por engajamento e transparência, esconder decisões importantes só contribui para o desgaste da imagem do clube.
A base não pode ser vista apenas como ferramenta de negócio ou opção de emergência. Precisa ser encarada como um projeto estratégico, e isso passa diretamente pelo uso e valorização dos talentos quando eles estão em ascensão, e não quando já viraram ativos milionários prontos para serem vendidos. Vale lembrar que o Atlético Paranaense sempre se orgulhou de investir em jovens, promovendo-os ao time principal com coragem e visão de futuro. De Paulo André a Bruno Guimarães, de Renan Lodi a Vitor Roque, os exemplos são muitos. Todos começaram discretamente, mas foram lapidados com minutos em campo e confiança. Tirar isso da cultura do clube seria um retrocesso, e o caso de Leozinho é um retrato preocupante dessa possível inversão de valores. Enquanto isso, a cobrança da torcida só aumenta. Nas redes sociais, em programas de rádio e nas arquibancadas, o nome de Leozinho volta com frequência. Não por pressão gratuita, mas por um sentimento legítimo de que há talento sendo desperdiçado. E o futebol não perdoa desperdício. Em um esporte onde oportunidades definem carreiras e mudanças sutis podem alterar o destino de um campeonato, ignorar um jovem promissor em plena crise ofensiva beira a irresponsabilidade. Resta saber se a diretoria e a comissão técnica terão a sensibilidade de rever suas decisões, ou ao menos explicar suas escolhas com clareza. Porque, além da bola em campo, o futebol também se faz de histórias. E a de Leozinho, que começou com brilho e esperança, está sendo interrompida de forma silenciosa demais para quem carrega tanto potencial. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.